Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, o tema da aula de hoje é assunto 6, equilíbrio em soluções de eletrólitos e a lei de Ostwald, certo? Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é uma introdução ao equilíbrio iônico, tá? A gente já vai começar a trabalhar equilíbrio iônico. E o objetivo da aula é compreender a lei de diluição de Ostwald, ok? Muito bem. Então, vamos aqui para a folhinha com tio. Vem para cá, vem para cá. Então, o que é que a gente vai ver na aula de hoje, né? Introdução. Ó, o tio tá escrevendo aqui, ó, aproveita, você tá com um caderno, tá assistindo o vídeo, vai assistindo e escrevendo junto com o tio, ajuda a fixar. Então, qual que vai ser o caminho da aula, né? Primeiramente, a gente vai fazer uma breve definição do que é eletrólito. Você já deve saber o que é, mas a gente vai rever o conceito de eletrólito. Depois, a gente vai brincar de escrever K para eletrólitos. Num terceiro momento, a gente vai refletir um pouquinho sobre a força de eletrólitos, a força de um ácido, a força de uma base. A gente às vezes tem conceitos equivocados quando a gente fala, o ácido é forte. A gente acha que o ácido é corrosivo e na verdade não é bem por aí. Depois, num quarto momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Ostwald e vamos deduzir algumas fórmulas úteis. Ok? Num quinto momento, a gente vai pensar um pouquinho sobre o efeito do íon comum. Depois nós vamos falar um pouquinho vamos pensar um pouquinho sobre o efeito do íon não comum. E no meio do caminho, a gente vai fazendo exercícios de toda sorte, ok? Então tá aqui o nosso caminho da aula, que a gente vai fazer durante essa semana. Então vamos lá, vamos para o item 1. Item 1, ai que gostoso, Item 1, eletrólito. Bom, vamos dar uma breve definição aqui do que é eletrólito. Então vamos lá, escreve aí. É uma substância que gera íons em água. Então, o que é uma substância eletrolítica? O que é um eletrólito? É toda substância que, quando eu jogo em água, gera íons. E essa geração de íons pode ser feita de duas maneiras principais: ou por dissociação ou por ionização, certo? Então, vamos ver, daqui a pouco a gente já vê como é que faz por dissociação e por ionização. Vamos ver alguns exemplos de eletrólitos e aí você vai entender o que é uma dissociação e ionização. Então tá lá, ó. Exemplo 1. Vamos pegar aqui, ó, NaCl. Vulgo sal de cozinha, cloreto de sódio, sólido, tá?
esse camarada aqui é um eletrólito, né? Por que que ele é um eletrólito? Porque quando eu jogo ele num copo de água, olha lá, água líquida, tá? Ele vai nesse caso, ele vai se dissociar, porque ele já é um composto iônico, né? Então ele vai se dissociar, né? Então ele vai formar Na+, aquoso, e Cl- aquoso, né? Vai ocorrer o processo de dissociação. Muito bem. Se a gente, por que forma essas espécies, né? Se a gente pudesse dar um zoom aqui, ó, no NaCl, antes de jogar ele em água, né? A gente enxergaria essa estrutura aqui, ó. O Na é ligado no Cl por meio de um parzinho de elétrons, né? Aí é claro, né? A eletronegatividade do cloro é maior do que a do sódio, esse parzinho está mais para cá, por isso, vamos fazer com corzinha diferente, que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Então, ó, por exemplo, o Na está conectado com cloro por meio de um parzinho de elétrons, né? Olha lá, ó. Então, o cloro tem o eletronzinho dele, o Na tem o eletronzinho dele, só que o cloro tem uma eletronegatividade muito maior do que o Na, né? Então, o Na, o eletronzinho dele está mais próximo do cloro do que do sódio, tudo bem? Quando eu pego essa estruturinha aqui, ó, eu jogo ela em água, o que vai acontecer? Eu formo o Na+. O que é o Na+? É o Na que perdeu o eletronzinho dele para o cloro. Ele ficou com um sinal positivo porque ele perdeu uma carga negativa, ele perdeu um elétron. E eu também formo o Cl-, né? Por que que ele vem com esse menos aqui que eu vou botar de laranja? Porque ele carregou consigo o eletronzinho do sódio, né? Ó, então ele aumentou a sua carga negativa em uma unidade, né? Ocorreu aqui a cisão heterolítica lá, ó. Rompeu a ligaçãozinha aqui, ó, e o cloro ficou com o eletronzinho do Na e mais os que ele já tinha, por isso que ele ficou uma carga negativa, com um elétron a mais, certo? Por isso que eu formo Na+ aquoso e Cl- aquoso. Tudo bem? Esse processo eu chamo de dissociação. Por que chama dissociação? Porque não houve a formação do íon. O íon ele já existia, né? Você tinha um composto iônico aqui, então ele só dissociou, tá? É uma questão de terminologia besta, né, gente? Dissociação e ionização. No final das contas, todo mundo racha no meio. Você tem a tal da cisão heterolítica, e aí você tem a formação de uma carga positiva e uma carga negativa. Tudo bem, gente? É uma questão de nomenclatura, mas enfim. Tá? Muito bem. Então, os cloreto de sódio é uma substância eletrolítica. É um eletrólito. Por quê? Porque quando eu jogo ele em água, ele forma íons. Ok? Muito bem. Vamos dar um segundo exemplo aqui de substância eletrolítica. Vamos pegar aqui o HCl. O HCl, quando eu jogo ele em água líquida, né? O que vai acontecer? Ele vai formar o H+, aquoso, e o Cl- aquoso. Vamos colocar aqui também, ele vem aqui na garrafinha, ele vem preparado de forma aquosa, né? Então, quando eu pego o HCl aquoso, né? Porque ele está misturado com água, e eu jogo ele em água, eu faço uma diluição, o que vai acontecer? Eu vou formar a estrutura H+ e a estrutura Cl-. Então, se a gente der um zoom nessa estruturinha aqui, ó,
Olha lá, o H ele tem um eletronzinho dele, tá? Ó, detalhe, né, gente? Aqui eu representei um composto iônico com essa ligação de par de elétrons, que no fim das contas tudo é par de elétrons, né? Tudo bem? Mas tudo bem, vamos lá. E aí você tem aqui a ligação química entre o hidrogênio e o cloro, né? Assim, dessa forma, quando a gente dá o zoom. Quando eu jogo esse camarada em água líquida, o que vai acontecer? Aqui também vai ocorrer a cisão heterolítica, né? O cloro ele tem mais eletronegatividade que o hidrogênio, ele vai puxar o par de elétrons com ele, olha lá. Então vai ocorrer a cisão aqui. Então eu vou formar duas estruturas. Eu vou formar o H+, aquoso, e o Cl- aquoso. O que é o H+? É o H sem elétron dele. Né? E o que é o Cl-? É o Cl que ficou com todos os elétrons que ele já tinha e mais um eletronzinho do hidrogênio. Né? Por isso que ele fica com uma carga negativa aqui, ó, que eu boto de laranja. Por causa desse eletronzinho que veio a mais para ele. Tudo bem? Então, esse fenômeno aqui, gente, eu chamo de ionização. Por que a gente chama de ionização? Porque o composto que tinha antes era um composto molecular, não era um composto iônico. Né? Nós tínhamos uma molécula aqui. É nomenclatura, bobagem, mas enfim. No final das contas, você percebe que rachou do mesmo jeito que aqui em cima e formou íons, certo? Então, o que o HCl é? Ele é uma substância eletrolítica, ele é um eletrólito. Por que ele é um eletrólito? Porque quando eu jogo ele em água, ele racha e forma a estrutura H+, e a estrutura Cl-. Ele forma o íon positivo e o íon negativo. Então, definição de eletrólito, não é uma substância que gera íons. Esse caminho de gerar íons pode ser por dissociação, quando o composto é iônico, ele já é iônico. Né? Ele não pode se transformar no íon se ele já é um íon. Né? Então, esse processo de geração de íons pode ser por dissociação ou ionização. Ok? Ficou claro? Então, eu já dei um exemplo de dissociação e um de ionização aqui. Todo mundo entendeu o que é eletrólito? Muito bem. Então, vamos para o exemplo 3, só para finalizar. O exemplo 3. Daqui a pouco a gente volta para essa folhinha. Exemplo 3. Aqui, ó. NaOH. Quando eu jogo NaOH em água, olha lá. Vamos pegar uma solução NaOH, né? Quando eu jogo ela em água, o que vai ocorrer, né? Eu vou formar a estrutura Na+, aquosa, e a estrutura OH-, aquosa. Né? Se a gente desse um zoom aqui, ó, no NaOH, você ia ver assim, ó. Vamos colocar aqui de laranjinha, né? Na com o eletronzinho dele, fazendo ligação química com oxigênio, com o eletronzinho dele. Quando eu jogo essa estrutura em água, ocorre aqui também a cisão heterolítica. O oxigênio tem mais eletronegatividade, que é a força com que o átomo puxa o par de elétrons para ele mesmo, né? Aí ocorre a cisão heterolítica, eu formo duas estruturinhas. O Na+, que é o Na sem o elétron dele, por isso que ele fica uma carga positiva. E o OH-. Por que menos? Porque a estrutura OH tinha toda a quantidade de elétrons que ele já tinha, mais um eletronzinho sobrando aqui, ó, que era o eletronzinho que veio do Na, por isso menos.
Tá bom? Muito bem. Então, o hidróxido de sódio também é um eletrólito, tá? Uma substância eletrolítica. Por quê? Porque quando eu jogo ele em água, eu formo íons, né? Eu gero íons. Beleza? E, por consequência, se eu gero íons, eu tenho uma substância aí, né? Uma substância aquosa que vai conduzir corrente elétrica. Acho que tem até a ver com o nome, né? Eletrólito, corrente elétrica, substância eletrolítica, enfim, tá? Antes da gente continuar a avançar, só uma ressalva. Existe uma outra forma de representar isso aqui, né? Tudo bem? Que é esse H+, protona a água, né? E aí eu formo o H3O+, mais Cl-. Mas por enquanto, essa forma de representar é a mesma coisa daquela que eu acabei de falar aqui agora, né? Então, HCl vai protonar o H2O, vai formar o H3O+, mais Cl-. Mas, por enquanto, vamos representar dessa forma bem simples. Eu não vou usar essa representação que eu acabei de falar agora. Por quê? Porque, primeiro que, se eu posso usar uma representação mais simples, eu vou usar. Segundo que nós vamos entrar nesse assunto mais para frente, daqui a pouco, após os comerciais. Então vamos usar a representação simplesinha lá que a gente aprendeu no ensino médio. Vamos usar desse jeito, por enquanto. Daqui a pouco a gente troca a roupagem da representação. Tudo bem? Muito bem. Acho que ficou claro então o que é uma substância eletrolítica, né? Muito bem, então vamos lá. Aqui é aquoso, tá? Vamos para o item 2 então. O item 2 é escrevendo K para eletrólitos. Uma vez que você já entendeu o que é uma substância eletrolítica, já entendeu como é que ocorre o fenômeno da geração de íons, né? Então, o íon é gerado por quê? Porque quando o sal entra em contato com a água, né, ocorre a cisão heterolítica, você tem a formação da carga negativa e a formação da carga positiva. Aqui, você já entendeu a diferença, ou relembrou a diferença de dissociação e ionização? Detalhe, aqui, ó, o NaOH é uma estrutura iônica, né? Você tem uma substância iônica aqui. Então, só uma questão de nomenclatura também. Aqui ocorre a dissociação. Quando eu jogo a base em água, ocorre dissociação. Quando eu jogo sal em água, ocorre dissociação. Quando eu jogo o ácido em água, o ácido é um composto molecular. Então, ocorre a formação do íon, ocorre a ionização. Aqui, como eu já tenho íons, não tem como eu formar íons, porque ele já existe, né? Então, quando a substância já é iônica, eu chamo o fenômeno da geração do íon na água de dissociação, tá? Muito bem. Dito isso, vamos para o item 2. Vamos escrever K para eletrólitos, certo? Vamos aproveitar as folhinhas, ó. Eu já tenho a reação aqui. Então vamos para os 3 exemplos para escrever o K, ó. Como é que fica o K aqui, ó? Bom, antes da gente começar a escrever K, vamos pensar no seguinte. Agora vai começar a aparecer um monte de K aqui, né? Então você já viu KC e você já viu KP. Essas letrinhas que vêm acompanhadas, elas têm a ver com a origem, da onde que vem, né? Então, KC tem a ver porque correlaciona as concentrações, KP tem a ver com correlaciona as pressões,
Como aqui a gente vai estar trabalhando com íons, ó, mudou completamente o foco, ó. Perceba, a gente estava trabalhando até então com equilíbrio molecular. Equilíbrio molecular é diferente de equilíbrio iônico. A gente estava, não sei se vocês separaram, mas a gente estava trabalhando só com reações de equilíbrio com moléculas. Então, vou dar um exemplo. Você tinha lá H2 mais I2 em estado de equilíbrio com HI. 2HI. Ó, molécula, composto molecular, né? Então, era tudo molecular. Agora não. Agora a gente vai estar trabalhando com equilíbrio iônico, com formação de íons. É tudo igual, mas é diferente, né? Então, ó, aqui o composto iônico rachou, né? Aqui a molécula rachou e formou íons do outro lado. Ó, percebe que é diferente. Aqui não teve a molécula rachando no meio e formando íons do outro lado. Certo? Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque como a gente vai estar trabalhando agora com equilíbrio iônico, vai trocar as letrinhas de K, né? Então, era KC, era KP, agora